Agora nós vamos estudar a Lei 10.520 de 2002, referente à licitação do tipo pregão. Antes de mais nada, para aqueles que se interessarem em ter o mapa mental dessa apresentação, eu peço a gentileza para seguir as instruções abaixo. Então vamos em frente. Considerações iniciais sobre a modalidade de licitação do tipo pregão. Ela atende justamente para a aquisição de bens e serviços comuns, menos complexos, não especializados, quais sejam, que possuam especificações mais usuais do mercado, largamente conhecidas, e o pregão pode ser realizado através de meio eletrônico, internet, pela rede mundial de computadores. Será facultada aos entes federativos a participação de bolsas de mercadorias no apoio ao pregão, utilizando justamente a tecnologia da informação. Essas bolsas deverão estarem organizadas sob a forma de sociedades civis sem fins lucrativos, bem como com a participação plural de corretoras que operem sistemas eletrônicos unificados de pregões. Ressaltando aqui que aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei 8666 para a modalidade de pregão, ou seja, o que não tiver disposto expressamente na lei do pregão, preenche-se essas lacunas com as normativas da Lei 8666 de licitações. Fase preparatória do pregão. A autoridade competente justificará a necessidade de contratação, bem como definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com a fixação dos prazos para fornecimento. Saliento que a definição do objeto deve ser clara, transparente e incontroversa, sendo vedadas qualquer tipo de disposição que limite de alguma forma o caráter competitivo do certame licitatório. Dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso 1 acima e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação dos bens ou serviços a serem licitados. E a autoridade competente designará entre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a justificação do objeto do certame ao licitante vencedor. Vamos lá, atribuição do pregoeiro e equipe. A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração. Para lembrar, coloquei uma maquetezinha do centro administrativo para relembrar que os servidores deverão ser, em sua maioria, da administração pública, preferencialmente pertencente ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. É muito comum, né, que a própria estrutura do órgão cuide do pregão. No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. Então, aí fazendo alusão ao ministro Raul Jungmann, né, que já foi ministro da Defesa, mas para a gente poder associar, tá certo? Então, poderão ser exercidas por militares, tanto no âmbito, claro, do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe. A fase externa do pregão. Será iniciada a fase externa justamente com a convocação dos interessados,
bem como observará as seguintes regras: convocação por meio de publicação em diário oficial ou não existindo em jornal de circulação local e facultativamente, ou seja, como opção, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação em jornal de grande circulação. Do aviso constarão a definição do objeto, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital. Do edital constarão todos os elementos definidos, as normas que disciplinarem o procedimento, bem como a minuta do contrato, quanto for o caso. Sendo que as cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa. Prazo para apresentação das propostas não será inferior a 8 dias úteis. Isso aqui o legislador colocou justamente para dar um prazo para que as empresas estudem, não haja precipitação. No curso da sessão do pregão, o autor da oferta de valor mais baixo e o das ofertas com preços até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais sucessivos até a proclamação do vencedor. Então, quer dizer, é um leilão mesmo, né? O pregão é uma forma de leilão, tá certo? Que as empresas vão ali competindo, concorrendo com o intuito de serem vencedoras do certame licitatório. O pregoeiro negocia com as propostas, sendo que a variação de 10% para cima até o valor da proposta mais baixa. Então tá aí, 10% acima, tá aqui a proposta, até a proposta mais baixa. Esse é o range, o intervalo para a negociação que o pregoeiro poderá aprofundar-se nas tratativas. Não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior, qual seja de 10% acima do preço e até a menor proposta, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3, oferecer novos lances. Então, quer dizer, é muito dinâmica essa deliberação. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade. Então, quer dizer, eu vou chamar atenção aqui para a ordem invertida em relação às modalidades de licitação, porque no pregão, primeiro se vê o preço, não é? Qual seja, em primeiro lugar, abre-se a proposta comercial, cuja validade é de 60 dias, a validade da proposta comercial, 30, 60. Depois, então, que se abre o documento de habilitação. No sistema tradicional, tal como preceituado pela Lei 8666, ocorre justamente ao contrário no tocante ao procedimento licitatório. Qual seja, em primeiro lugar, abre-se os documentos de habilitação e aquelas que não são habilitadas são eliminadas sumariamente do certame, para depois verificar as condições comerciais. No pregão é diferente. Primeiro se verifica o preço e depois se as empresas possuem condições de se habilitarem no certame de acordo com as condições preceituadas no respectivo edital de licitação. A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, ao FGTS, as fazendas estaduais e municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências especificadas no edital, quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira. Verificado o atendimento das exigências, o licitante será declarado vencedor. Se a oferta não for aceitável, bem como se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Se já existirem documentos de habilitação no SICAF, os mesmos poderão deixar de serem apresentados. Quer dizer, é um cadastro, né, dentro do governo federal. Então, se já está lá ingresso com os documentos, é redundância apresentar novamente, daí a dispensa de suas apresentações.
O pregoeiro pode negociar com o proponente de menor preço as condições de fornecimento. Então, pô, o pregoeiro, ele, como no dito popular é dito, ele é um marreteiro mesmo, ele vai negociar para baixar o preço. No tocante a recurso do resultado, declarado o vencedor, imediata e motivadamente, poderá recorrer em 3 dias, sob pena de decadência, ou seja, se não recorrer dos próximos 3 dias, não pode recorrer mais. Aquele que se julgar, né, com esse direito e depois de interposto o recurso, existe um prazo de mais 3 dias para os demais interessados no certame licitatório apresentarem as suas contrarrazões ao recurso interposto. 3 mais 3 dias, quando conceder-se-á vista imediata aos autos, bem como o acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, ou seja, o recurso tem um objeto específico, então ele não vai anular a licitação, nem nada disso. Aquele ponto específico vai ser provido ou acolhido, e aí será avaliado os reflexos dentro especificamente daqueles aspectos. As compras e contratações de bens e serviços comuns, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços, previsto no artigo 15 da Lei 8.666, Sistema de Registro de Preços, poderão adotar a modalidade de pregão. Então o legislador aqui já abriu essa possibilidade, tá certo? E poderão ser registrados outros preços diferentes da proposta vencedora, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior. Não é? Aí já tem uma análise qualitativa envolvida, bem como que as ofertas sejam em valor inferior ao limite máximo admitido. Por fim, é vedada a exigência de garantia de proposta na modalidade de pregão, a aquisição de edital, ou seja, não pode vender o edital, aquele órgão, aquele ente governamental, não é? Para ganhar dinheiro, não é? Apenas pode cobrar taxas e emolumentos, não é? E então os custos referentes ao fornecimento do edital poderão ser cobrados, mas a título de mero reembolso, apenas referentes aos custos de reprodução gráfica, também aos custos diretos aí de utilização de TI, quando for o caso. Então, quer dizer, só os custos mesmo lá do Xerox e tal, não tem nada de extrapolação, né, em relação ao valor, né? Então, justamente, não é uma aquisição de edital, e sim reembolso de custos reais, não é? E outra opção sancionatória da lei é justamente, se for descumprido por algum licitante qualquer norma advinda da lei / lei do pregão, haverá então a sanção de 5 anos de geladeira, entre aspas, ou seja, 5 anos sem poder ser contratado para aquela empresa especificamente pela administração pública. Também entrará na famosa geladeira de 5 anos, também se aquela empresa não assinar o contrato que venha a ser vencido por ela mesma, bem como no caso de fraude de documentos, bem como se comportar inedoneamente. Cabe salientar que nesse aspecto o legislador já colocou aqui aberto, né? Qualquer ato conhecido de natureza inedônea acarretará a eliminação do certame daquela determinada empresa, com também a sanção de ficar 5 anos penalizada de não ser contratada pela administração pública, sem prejuízo, obviamente, responder pelos danos pecuniários na esfera civil, também pelas sanções penais, notadamente aí fraude à licitação, estelionato, falsificação de documentos, entre outros, e sanções administrativas, como multa, cassação de alvará, licença, enfim. Então, sendo assim, terminamos essa explanação, desejando a todos um ótimo aprendizado.